Muito bem, irmãos, nós estamos fazendo ou seguindo a exposição do Salmo de número 46. Então, nós vamos continuar. Eu tratei na semana passada da parte introdutória. Vamos fazer a leitura do Salmo 46. Então, abra sua Bíblia no Salmo 46. Eu primeiro quero ler o texto, depois nós vamos às tratativas. Em poucos minutos do que nós já vimos, e assim a exposição hoje apenas dos versos 1 a 3 do Salmo 46, ok? Então abra sua Bíblia no Salmo 46. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Rapidamente, vamos relembrar o que nós já vimos aqui no início da exposição aqui desse salmo. Então, em primeiro lugar, lembrando a questão do contexto histórico, esse salmo ele é muito propício no que diz respeito a entendermos por que o salmista escreveu esta poesia aqui. Então, o momento em que esse salmo aqui ele foi escrito provavelmente foi nos tempos do rei Ezequias. O que eu estou afirmando, obviamente, não é concreto, não tem como ser comprovado 100%, mas ainda assim a estrutura como esse salmo foi escrito se assemelha muito à estrutura literária de 2 Reis, capítulos 18 e 19, de 2 Crônicas, capítulo 20 e 21, e também essa mesma história que eu estou mencionando que está relacionada com esse salmo, está registrado lá também no livro do profeta Isaías, nos capítulos 36 e 37. Então, provavelmente, a ocasião em que esse salmo foi escrito foi quando Deus deu um grande livramento para os judeus quando os assírios tentaram invadir Jerusalém. Então, a outra pergunta que nós também respondemos na semana passada foi: para que ocasião esse salmo foi escrito? Porque nós temos dois aspectos dos salmos. Primeiro, em que ocasião? Ou seja, por que ele foi escrito, né? Segundo, para que ele foi escrito? Né? Qual foi a ocasião em que esse salmo ele foi composto? Então, os filhos de Corá, ou pelo menos um deles, né, dos que pertenciam ao clã dos filhos de Corá, ele escreveu esse hino aqui como sendo um hino de vitória para ser entoado por todo o povo. Me parece que esse cântico existem duas posições. Ou, alguns dizem que provavelmente teria sido o rascunho, vamos assim dizer, né? O manuscrito original tinha sido composição do rei Ezequias, e ele passa essa oração para os filhos de Corá para que sejam transformados em um hino. Ou foi atribuído aos tempos do rei Ezequias. Então convoca todo o povo então se reúne para a celebração dessa grande vitória, desse grande livramento que Deus havia dado, e os filhos de Corá, como eram responsáveis pelo contexto cultico do povo de Israel, eles compuseram então esse salmo.
Então, envolve aqui, essa ocasião, uma grande solenidade de celebrações em gratidão e louvor pelo livramento que Deus havia dado a seu povo. Quanto a gente vai para o esboço também do Salmo 46, o esboço do Salmo 46 aqui nos mostra o propósito. O salmista está convocando os seus leitores a celebrar as vitórias e os livramentos que Deus dá ao seu povo. Essa é a tônica do Salmo 46. Então, o povo está aqui, esse salmo está, vamos dizer assim, transbordando de alegria. É fundamentada aqui a ideia de expressão de confiança, alegria, gratidão, e aí ele vai demonstrando claramente a ideia de que a confiança, a alegria e a gratidão, elas são as expressões chaves na divisão desse salmo. Então, por exemplo, nós temos aqui a confiança, que é a primeira expressão que aparece no contexto dos versos 1 a 3. Então, os versos 1 ao 3 nós temos a primeira estrofe. Dos versos 4 ao 8 nós temos a alegria do povo de Deus. Os versos 8 a 11 nós temos o terceiro ponto, que é a gratidão que o povo tem pelo livramento que Deus havia dado a eles. Então, nós temos aqui nessa divisão vamos assim dizer, três títulos para cada uma destas estrofes. Verso 1 ao 3, então, a confiança no Senhor. A confiança no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Esse é o primeiro tema, ou título da primeira estrofe, que vai até o verso 3. A segunda estrofe tem como tema, ou vamos assim dizer, como título, dos versos 4 ao 7, tem como tema aqui a alegria no Senhor, porque o Senhor se faz presente no meio do seu povo. O Senhor está com o seu povo. E na terceira estrofe, o tema que se destaca aqui é: o Senhor é a nossa glória. O Senhor é a nossa glória, porque o Senhor se deleita, o Senhor se satisfaz com o seu povo. Os versos 8 ao 11. Então, basicamente, essa é a divisão do Salmo 46. São 3 estrofes, cada estrofe eu vou estar fazendo a exposição então na sequência. Se você perguntar assim, pastor, como é que a gente consegue perceber a divisão aí dos salmos, né? Às vezes fica mais claro em alguns salmos, outros não tão claro assim. Eu sei que aqui na nossa tradução para o português, a João Ferreira de Almeida atualizada, você não vai encontrar uma palavrinha que tem lá no texto original, no hebraico, que, por exemplo, do verso 1 ao verso 3, quando encerra aqui o verso 3, a última palavra é se estremeçam, né? A expressão se estremeçam. Tem uma palavrinha em hebraico que vai aparecer no final dessa palavra aqui, estremecer, né? Essa palavra ela não está aqui traduzida no português, ela não aparece aqui, ela está oculta. Mas essa palavra lá no texto original no hebraico é a palavra selá, que é a mesma ideia de amém, que é a palavra grega para dizer assim eu digo, assim eu confirmo, né? Então ela aparece no final do verso 3, ela aparece no final do verso 7 e ela aparece no final do verso 11, a palavra selá. A palavra selá é uma palavra hebraica para identificar uma pausa. Essa é uma expressão muito musical. É uma pausa para ficar em silêncio. Quando aparece a palavra selá, eles estavam cantando ou talvez lendo, recitando o Salmo 46, por exemplo. E aí, quando terminava o verso 3, aparecia a palavra selá. Todos ficavam em pausa por alguns instantes, como sinal de meditação, reverência, né, de reflexão na sua mente sobre o que eles acabaram de ler ou cantar. E aí se explica, quando a gente está cantando nos cultos, os irmãos percebem, não é muito comum no nosso, por exemplo, quando nós estamos no culto, né, mas antigamente, quando iam cantar os hinos e até mesmo os salmos, era comum que, por exemplo, o organista ou o pianista, o instrumentista que estava ali acompanhando a igreja, né, em cada estrofe, ou no final da penúltima para a última estrofe, ele tocava uma introdução, ou um interlúdio, fazia um instrumental.
onde o povo ficava em silêncio para entrar na última estrofe. Essa pausa não é para descansar a voz, mas o significado dela, no seu aspecto cultico, litúrgico, é para a meditação, reflexão. Isso provém da tradição judaica, ou da tradição da Antiga Aliança, que é muito propícia em alguns salmos, quando aparece a palavra selá. Então, meditação, confirmação, exercício da confiança em Deus a partir do que acabamos de ler, ou recitar, ou cantar, ou orar. Ok? Então essa é a divisão, é assim que a gente percebe, pelo menos no Salmo 46, é assim que está dividido aqui essas estrofes. Tá? Um outro ponto interessante que vai acrescentar e enriquece aqui o entendimento da estrutura do Salmo 46, por exemplo, o verso 7, ele termina com a mesma expressão do verso 11. Ou seja, parece-nos aqui que o verso 7 e o verso 11 são como se fosse aqui um coro, né? Olha lá o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele vai repetir a mesma frase no verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso deixa claro então a temática do Salmo 46, né? Que é a confiança plena no Senhor. E aí as 3 palavras-chave para cada estrofe. Então a primeira estrofe, o que eles estão cantando e declarando? Confiança no Senhor, porque Ele é a nossa salvação. Segunda estrofe, o que eles estão cantando? Alegria no Senhor, porque o Senhor, Ele é a nossa morada e Ele se faz presente no nosso meio. Ele está conosco. Terceira estrofe, o que eles estão cantando? O Senhor é a nossa glória, porque o Senhor, Ele se agrada de estar no meio do seu povo. E o Senhor é poderoso. Isso destaca os atributos soberanos do Senhor aqui, nos versos 8 a 11, né, na última estrofe. Tá? Vamos à primeira parte. Deus, então, é a nossa salvação. Confiamos no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, que vai do verso 1 até o verso 3 aí. Começando aqui, então, antes de partirmos para a análise em si de todo o escopo desses versos, a primeira coisa que a gente precisa considerar aqui, meus irmãos, é que o Salmo 46, ele não é apenas aqui uma menção histórica do que tinha acontecido, mas ele também tem implicações espirituais aqui. Tá? É claro que esse salmo, obviamente, a razão dele ter sido escrito é porque Deus havia dado um livramento real e histórico para o povo de Deus, tá? A ocasião da qual nós já vimos. Mas o salmista aqui, ele não está considerando apenas o livramento, a gratidão, a alegria, a confiança neste evento específico aqui, histórico, em si. Mas ele está considerando o significado mais amplo, que vai além desse momento histórico, mas que se aplica a todos os momentos que envolvem a história do povo de Deus na redenção. Então ele tem aqui uma implicação teológica e também espiritual quanto a essa experiência de livramento que Deus deu ao seu povo nesse momento aqui, nesse contexto lá de 2 Reis 18 e 19. Que se aplica ao povo de Deus em toda a história, repito. Quando você observa no verso 1, então, já analisando aqui o texto, o segundo ponto que a gente precisa considerar é essa expressão que está aí. Deus é o nosso. Vamos pegar só essa expressão aí. Essa expressão, Deus nosso, seria assim, né? A pronúncia também. Deus é o nosso, ou Deus nosso. Isso aqui é uma expressão pactual. Deus traz livramento, Deus traz alegria, Deus traz satisfação ao seu povo, porque Deus tem uma aliança com esse povo. Aliança que nesse contexto significa um relacionamento perpétuo, duradouro. Esse é o segundo ponto que é essencial ser explicado aqui. Porque a ideia é mostrar que o favor de Deus ao seu povo é com base, é com respeito à aliança que ele fez lá com os nossos primeiros pais. Então, a mesma aliança, as mesmas razões pelas quais Deus ele livrou o seu povo no passado, concedeu alegria e redenção ao seu povo no passado, são as mesmas razões pelos quais o Senhor também
concede a nós, que somos o seu povo neste momento histórico, também os livramentos, a alegria e a gratidão que ele concede por meio dessa aliança. Então o Salmo 46, ele nos mostra, nesse segundo ponto aqui, uma espécie de reciprocidade nessa relação pactual. Por exemplo, nós confiamos em Deus, se me permite usar de novo como exemplo toda a estrutura aqui da divisão do Salmo 46. Então, por exemplo, nós confiamos em Deus porque Deus é a nossa salvação e Ele nos ama. Perceba a ideia de relação aqui recíproca no pacto. Por que que nós confiamos em Deus? Os ímpios confiam nos seus deuses sem ter certeza de que esses deuses o amam. Relacionam-se com eles. Agora olha que interessante, porque aqui ele tem convicção. E aí parte do princípio de que, lembra que eu expliquei para vocês que a confiança que é ensinada no Salmo 46 não é uma confiança apenas de lealdade, mas é uma confiança de devoção. É uma confiança aqui devota. Nós somos um devoto. Nós somos devotos ao único e verdadeiro Deus. Tem os devotos dos santos, dos mártires, de outros deuses. Mas nós somos devotos do único e verdadeiro Deus, que é nosso Pai. Nós vimos isso domingo, né? E do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós somos feitura dele. Então nós cremos no único e verdadeiro Deus. E como é esse relacionamento entre o seu povo e Deus? Primeiro, confiamos nele porque ele nos ama e ele é a nossa salvação. Olha outro exemplo de reciprocidade, versos 4 a 7. Nos alegramos nele, nos deleitamos nele, nos contentamos com ele nos é suficiente, porque Deus está no meio do seu povo e ele se agrada do seu povo. Terceiro, olha outra reciprocidade, versos 8 a 11. Nós adoramos a Deus, nós somos gratos a Deus, nós celebramos a Deus, quem ele é e o que ele faz, porque ele é soberano e ele é glorificado em nós, através de nós. Percebam exatamente isso. Eu vou pedir que, se você estiver anotando, se não depois, mais à frente, isso vai estar em forma de texto, o que eu estou explicando, e você depois pode ler. Eu queria que você, depois, em casa, com o tempo, nós vamos ter bastante tempo para isso, porque a grande parte do tempo estamos em casa, então dá para administrar isso, né? Então aproveite o máximo desse material escrito que a gente manda aí para vocês. Então observe bem, depois leiam cada uma dessas estrofes e vejam essa reciprocidade pactual na relação entre Deus e seu povo, que eu acabei de explicar aqui. Em terceiro lugar, o salmista agora nos ensina que, vamos concentrar nos versos 1 a 3 aqui, o salmista nos ensina que os livramentos, eles são demonstração do favor e da benevolência da parte de Deus. Isso se concentra no verso 1, quando ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Na sequência, o salmista nos mostra que os livramentos do Senhor, eles estão debaixo do seu poder e da sua vontade. Os versos 2 e 3, quando ele diz: portanto, não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Observe que nesses 3 versos nós temos aqui descrito 2 imagens para ele falar da confiança plena no Senhor. 2 imagens são usadas aqui. A primeira imagem é da cidade de Jerusalém com as suas fortificações. E você preste atenção nos verbos refúgio e fortaleza. É uma referência à imagem que o salmista está tendo da cidade de Jerusalém, das fortificações, das muralhas que cercavam ali Jerusalém. A segunda imagem envolve os versos 2 e 3, quando ele vai descrever alguns eventos catastróficos da natureza, como terremotos e maremotos, ou no caso aqui tsunamis, né? Mas no caso aqui em específico,
maremoto mesmo, né? Tremores abaixo dos mares, da terra. Ele menciona isso aqui nos versos 2 e 3. Com relação à primeira imagem, no verso 1, toda a cidade, vamos pensar um pouco no contexto novamente para as aplicações que são importantes aqui. Ele está vendo a imagem da cidade de Jerusalém e toda a cidade lá nos tempos antigos eram construídas para serem fortificações, para serem uma espécie de fortes. Nós sabemos muito bem disso através de filmes, literatura e assim por diante. Né? As figuras, as imagens que explicam muito bem isso. Então toda a cidade antiga ela deveria ter um sistema de defesa com muralhas e também com armamentos daquela época. Então a cidade de Jerusalém, que não era diferente das outras cidades, ela tinha uma longa fileira de fortificações na sua parte frontal e ao seu redor, como ela ficava no alto de um monte, né? Mas ainda assim, ao redor dela tinha também fortificações naturais, que eram as montanhas. Ou seja, humanamente falando, poderíamos dizer que a cidade de Jerusalém, por estar nessa posição privilegiada, era uma cidade que quase não havia possibilidade de uma invasão bem sucedida pelos inimigos de Judá, de Israel. Mas a gente precisa lembrar que toda fortaleza ela tem seu ponto fraco. Por mais que uma cidade ela esteja protegida por grandes muralhas e cadeias, ainda assim, veja que há aqui elementos que demonstram pontos frágeis nessas fortificações, né? Então, apesar dela ter essas muralhas e essas cadeias aqui, observe que a proteção dela, humanamente falando, ela pode ser invadida, ela pode ser ferida aqui. Né? Era o que estava acontecendo no contexto quando a Assíria cercou Israel. Tá? Por isso que os assírios, quando eles foram liderados pelo rei Senaqueribe, eles sitiaram a cidade de Jerusalém. Um ponto aqui que é interessante como aplicação é que nós também levantamos muralhas para nos proteger, de alguma forma, pensando no contexto da nossa vida diária. Isto é instintivo no ser humano. Nós criamos expectativas quando nos vemos diante de uma crise ou de um perigo. Então, por exemplo, se uma pandemia, como é o caso que está acontecendo agora, se uma pandemia ameaça o nosso país, o governo ele não vai dizer que nós estamos perdidos e despreparados para enfrentar essa pandemia. Nenhum governo vai fazer isso. Simplesmente eles vão nos dizer para ficarmos tranquilos, porque eles estão providenciando e eles estão preparados com hospitais, médicos, eles vão fazer todos os esforços políticos para agilizar as medidas de contenção, de prevenção, recursos financeiros para evitar uma tragédia. Então veja, ao ouvir isto, seja na televisão ou na internet, quando você recebe mensagens pelo WhatsApp também, simplesmente nós somos induzidos naturalmente a uma sensação de segurança e alívio imediato, mesmo que eles possivelmente estejam mentindo, na tentativa de acalmar todo mundo, de evitar uma histeria e pânico na população. A ciência, por exemplo, sempre vai nos dizer que tem os melhores e os mais renomados cientistas para pesquisas, estudos e meios para encontrar solução para erradicar essa pandemia. A medicina, ela sempre vai ser otimista em dizer que tem os melhores profissionais, os maiores especialistas e os mais renomados estudiosos para encontrar como também desenvolver uma vacina para evitar mais mortes em massa no mundo. Como vocês já viram há alguns meses atrás, não faz muito tempo, quando o ministro da Justiça, aliás, da Saúde, perdão, ministro da Saúde, sempre dizendo para que nós ficássemos tranquilos, confiássemos no trabalho dos cientistas e dos médicos, porque a ciência e a medicina têm resposta final para tudo.
Percebe aí, então, essa ideia de que nós temos muralhas? Essas são as nossas muralhas atualmente. Mas elas são frágeis, assim como as muralhas de Jerusalém eram. E elas caíram. Elas se mostraram frágeis, sensíveis, e não foram o suficiente para nos proteger como nós tanto confiávamos, seja os nossos governantes, médicos, cientistas, eles prometeram. A pandemia se proliferou, nos sitiou, como os assírios fizeram com os judeus, nos colocou em uma situação sem saída. O vírus, se você pensar no que é o vírus que é um organismo que nem mesmo é considerado pela grande maioria esmagadora dos médicos e cientistas como um ser vivo, que está sendo capaz, uma coisa dessa, insignificante, que é capaz, meus irmãos, de manifestar uma força e uma grandeza da qual nós não temos recurso suficiente para destruí-la. Uma coisa invisível, até mesmo para os microscópios ópticos, porque vírus só pode ser visto por microscópios eletrônicos. Este vírus simplesmente pode ser um parasita que se proliferou e se multiplicou em menos de 3 meses e que já tinha se espalhado por todo o mundo, matando centenas de milhares de pessoas pelo mundo. Para que você tenha noção, eu rapidamente, algumas horas atrás, esses dados que eu vou dar agora com certeza já foram atualizados, né? Alguns deles, mas morre em média 5 mil pessoas, segundo esses dados oficiais, morre em média 5 mil pessoas por dia no coronavírus no mundo. Só você pegar o gráfico que você vai perceber a média que é calculado ali. 4 a 5 mil pessoas. No dia 3 de março, que foi o primeiro registro que nós tivemos, morreram 342 pessoas. No mês seguinte, completado 30 dias, em 13 de abril, nós já tínhamos 5.701 mortes em todo o mundo. E já foram contabilizados, nesse processo todo, 479 mortes, mais de 479 mortes e 900 e poucas pessoas que já morreram em todo o mundo dessa enfermidade. E só no Brasil, até o momento quando eu olhei, há 2 horas atrás, já deve ter aumentado um pouquinho, eu não sei, ou não. Mas já eram 53.830 mortos. E os infectados e doentes contabilizados já passam de 9 milhões de pessoas em todo o mundo. O que eu quero dizer com isso, e eu não estou querendo aqui provocar medo em vocês, não entendam dessa forma. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós estamos expostos, meus irmãos, não é só para o coronavírus, não. Qualquer outra situação de perigos, de tribulações, de situações que podem colocar sempre, todos os dias, a nossa vida em risco, a nossa vida física. O perigo está nos rodeando, nos sitiando a todo momento. Não é só coronavírus. Mas até ouvindo essas informações, que talvez você até já tenha tido acesso a elas, não deixe de ser um teste para revelar como que se encontra o meu e o seu coração em relação às nossas expectativas. Que a medida do nosso medo, a medida da nossa reação de desespero, é exatamente também a mesma medida em que nós criamos expectativas e tentamos nos assegurar em alguma coisa, confiar em alguém ou em alguma coisa em situações como esta. Expectativas e desejos que se transformam em um tipo de confiança, repito, não é confiança de lealdade no contexto, confiança aqui no sentido de devoção. A ideia aqui é de uma confiança e de uma devoção, de uma reverência religiosa, como meio para se afastar, a tentativa de se afastar dos perigos, em que as pessoas então, por isso, buscam refúgio, proteção, segurança em alguma coisa que seja palpável ou substancial. Os pronunciamentos dos políticos pode ser alguma coisa palpável e substancial para se ter algum tipo de segurança. Então confie no presidente, que ele vai resolver essa situação. Ele é a nossa esperança. Vamos confiar nos cientistas, vamos confiar nos médicos. A cada notícia de televisão, nas redes sociais, na internet, quando nós criamos expectativas com as notícias, sejam as boas ou ruins. Quando, por exemplo, meus irmãos, um dia viraliza alguns vídeos de médicos dizendo:
Usem máscara para sair na rua. Se você usar máscara, você ficará protegido. Use álcool em gel, que você se protege da contaminação. No outro dia você já tem noticiários dizendo que o álcool em gel já tinha acabado na cidade. Gente comprando caixas de álcool em gel. Não tinha necessidade disso. E de repente, em um dia acaba o álcool em gel na cidade. No outro dia, recebemos mensagens pelo WhatsApp dizendo: não sabemos qual medicamento, qual remédio pode ser usado para combater este vírus. No outro dia, vídeos e mensagens que viralizaram pelas redes sociais dizendo: tomem, e os nomes dos remédios aqui são vários, mas, por exemplo, tome lá azitromicina, que é remédio, dexametasona, que é remédio para asma, bronquite, pneumonia, sinusite. Aí no outro dia, não há certeza de que esses medicamentos podem curar ou fazer algum efeito positivo. Aí em seguida vão dizer: descobrimos que a cloroquina pode curar alguém do coronavírus. Em seguida, não tomem esse remédio ou esse medicamento porque ele tem efeitos colaterais. Em um dia, governadores e prefeitos vão dizer: toque de recolher, todo mundo para dentro de casa. Não saiam para as ruas. Fechem todos os comércios, escolas, faculdades, as fábricas. Quarentena para todo mundo, para que ninguém venha a ser contaminado. No outro dia você fica sabendo que pessoas que estão em casa também vão sendo contaminadas. E no outro dia o próprio presidente disse: não é para ficar em casa, voltem ao trabalho. Somente os idosos e as pessoas com comorbidades devem ficar isolados em casa. O restante, voltem para o trabalho, porque senão nós vamos passar fome. Haverá um colapso econômico. Aí eu pergunto a você: qual que é a sua segurança? Em quem você confia e em que você confia para se ver livre destas situações de perigo? Em tudo isso, meus irmãos, nós tentamos nos apegar em alguma coisa para disfarçar esse medo. Muitos não se conteram e se entregaram ao pânico, ansiedade descontrolada, outros que caem em depressão. E por quê? Porque, na verdade, os muros que a protegiam no seu coração, que depositava confiança, eram frágeis e caíram. A medicina se mostrou frágil, a ciência se revelou sem respostas para lidar com esta pandemia, os governantes e os políticos não se entendem e causam mais instabilidade na população. Essa semana nós estamos vendo isso aqui, prefeito e governador. E é muito interessante pensarmos no Salmo 46, aqui a postura do rei Ezequias. Quando Senaqueribe e o seu exército, com certeza passava de 200 mil homens, talvez 300 mil homens, alguns estudiosos falam, quando eles sitiaram Jerusalém. Primeiro ponto, você deve se lembrar, todas as cidades ao redor de Judá estavam tomadas pelos assírios. Só Jerusalém, que timidamente resistia às humilhações, às provocações, às declarações de desmoralização por parte de Rabsaque, que era um dos generais, os principais generais de Senaqueribe, quando ele, com as suas provocações e declarações humilhantes, ele provocava o povo, o rei Ezequias, e principalmente ele ofendia ao Deus de Israel. E é interessante porque Ezequias ele ordenou ao povo que não respondessem às provocações e às humilhações de Rabsaque. Você pode ver isso lá em 2 Reis 18, verso 36. Interessante porque também o rei Ezequias ele não entrou em histeria, mas ele ouviu prudentemente da parte dos seus servos todas as declarações e as ofensas e as provocações e as ameaças dos assírios, lá em 2 Reis 18, verso 37. Ele também rasgou as suas vestes. Ele se cobriu com panos de saco. Entrou no templo, na casa do Senhor. E ele solicitou, pediu, para que o profeta Isaías fosse até ele, para que ele fosse aconselhado, instruído e ele pudesse ouvir a voz do Senhor. 2 Reis 19, verso 1 a 7, você vai encontrar isso lá. E Deus, por meio do profeta Isaías, assegurou a Ezequias
a proteção e o livramento. Você pode ver isso lá no capítulo 19, versos 6 e 7 de 2 Reis. Mas, meus irmãos, Ezequias também tinha suas expectativas para suprimir o medo. Ele era humano, ser humano. E todo homem é passivo de medo. Até os reis são acometidos de medos porque são homens frágeis, instáveis. E Senaqueribe mais uma vez intimidou Ezequias, que imediatamente Ezequias foi ao templo e invocou o nome do Senhor novamente. O ponto aqui do Salmo 46, versos 1 a 3, se concentra exatamente nessa ideia de Deus consolando o coração do povo. Deus consolando o coração do seu povo por meio do seu rei. E Deus, então, ele ouve a oração de Ezequias. E em segundo lugar, perceba que, e esse detalhe é importante aqui, não é Ezequias que vai responder a Senaqueribe, quando Senaqueribe também provocou Ezequias. Mas é o próprio Deus quem responde os insultos e as provocações do rei assírio. Esse texto vale a pena nós averiguarmos, consultar aqui. 2 Reis 19, os versos 21 a 34. Olhe lá o que o Senhor Deus disse a Senaqueribe quando ele estava consolando o rei Ezequias. 2 Reis 19, os versos 21 a 34. Ele diz assim: e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, falando de Senaqueribe. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, ou seja, balança assim como sinal de deboche. A quem afrontastes, de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz? Arrogantemente erguestes os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontastes o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e seus cipestres escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouvistes que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como as ervas do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar. Deus está falando com Senaqueribe isso aqui. Eu conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Até aqui tá bom, porque vai até o verso 34. No verso 34 ele vai dizer: porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Um rei é o verdadeiro rei que confronta ou que responde às ofensas do outro rei, seu inimigo. Então perceba que Ezequias, ele é um rei aqui secundário. Ele é apenas um representante de Deus, como o rei supremo do seu povo. E este aqui, meus irmãos, é o ponto central do que diz respeito ao Salmo 46, desses 3 primeiros versos. Quando o salmista ele vai declarar que Deus é a sua proteção e segurança. Não era o rei Ezequias. Não é o presidente da república, que ainda tem crente que pensa assim. Isso é algo muito sério. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas que parecem ser simplórias, mas não é, porque tem a ver com o coração, em quem você confia. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não é o governo. Não é o Estado.
não é medicina, não é a ciência, não é o remédio que você toma. Deus usa todas essas coisas para nos mostrar, seja para o bem ou para o mal, mas para nos mostrar que é Ele que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vamos voltar um pouco no que diz respeito aqui ao ponto das expectativas e do medo. Nós estamos, meus irmãos, em meio a uma tribulação. Tribulação aqui no Salmo 46 significa estar, literalmente, estar cercado, sitiado. Esse é o sentido da palavra tribulação. Se assemelha muito à ideia de ficar isolado, de quarentena. Exatamente aí onde um vírus nos sitiou, a gente pode dizer que nós estamos passando por uma grande tribulação. Um vírus que nos sitiou dentro das nossas casas e revelou os temores e a frouxidão, inclusive, de muitos governantes e políticos, que eu e você confiávamos ou tínhamos como segurança e proteção na nossa vida. Esta é a primeira parte aqui do Salmo 46 que nos ensina que a nossa confiança não deve ser depositada em nada que pertença a este mundo. A nossa confiança deve ser depositada em Deus. Nada neste mundo pode ser considerado uma proteção, uma segurança para nós. Ao contrário disso, quando o mundo e tudo o que há no mundo, na verdade, meus irmãos, não é para nossa segurança e proteção, mas na verdade as coisas do mundo, elas são para nós ameaça à nossa vida espiritual e não proteção. E qual é a diferença entre uma pessoa que confia no mundo, que deposita segurança nas coisas do mundo, e a que confia em Deus? E, infelizmente, com parte nessa pergunta, é que muitos equivocadamente tendem a pensar que são as circunstâncias que lhe dão segurança, que lhe dão alguma proteção. Pelo contrário, quando você vai para Mateus capítulo 7, dos versos 24 até o 28, aliás, do verso 24 ao 27, lá do Sermão do Monte, quando Jesus vai nos dizer que as tempestades, as enchentes, os ventos fortes vão com todo o ímpeto contra a casa, tanto do homem prudente como do homem insensato. Isso está claro nos versos 25 e 27. As mesmas circunstâncias nos cercam. E a prova está bem clara a nós, meus irmãos, em meio a essa pandemia. Porque tanto os descrentes como os crentes, tanto os ímpios como os salvos, eles estão sendo acometidos por essa enfermidade. Tanto os crentes como os descrentes estão, muitos deles, o Senhor está tirando a vida deles aqui dessa terra através ou pela instrumentalidade do coronavírus. Tanto crentes como os descrentes estão de quarentena e isolamento social. Tanto crentes como os descrentes estão passando por crise financeira e econômica. A diferença é onde está cada um deles em relação à sua segurança. Onde cada um deles construiu a sua casa. Os versos 24 ao 26, lá de Mateus 7. A diferença entre os dois está no caráter de cada um deles. Um construiu a sua casa na rocha e o outro na areia. Esta é uma visualização bem dramática que Jesus aqui, inclusive, se apropria dos Salmos, de modo geral. A visualização de uma narrativa dramática, isso faz parte dos Salmos. Mas ele se apropria dessa visualização dramática para nos confrontar, nos chocar quanto à realidade e o caminho para uma vida, meus irmãos, sem medos e inseguranças. Eu quero que você preste bem atenção no contraste que o verso 1 estabelece entre os versos 2 e 3. Preste bem atenção nisso, quando ele mostra que as montanhas, a terra e os mares, que possuem força e grandeza. Muitos confiam na terra, nos montes e nos mares, para que não sejam afligidos pelo mal e pelo sofrimento. Mas o salmista deixa claro aqui que a grandeza e a força dos montes, dos mares e da terra diariamente se voltam contra nós. O salmista deixa claro que a segurança e a salvação da minha vida e da sua vida não está nos muros e nas fortificações desse mundo, mas está em Deus. A nossa proteção e segurança não está nos muros da medicina, ciência, política, ideologia.
que construímos para disfarçar o medo e a angústia que impera o nosso coração, como que pode acontecer comigo e com você. A nossa segurança está no nosso Senhor Deus. Na Inglaterra, tem uma história muito interessante. Na Inglaterra, durante a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 18, muitas moças, prometidas em casamento, elas retomaram, porque não tinham mais esse hábito, mas elas retomaram o hábito de fazerem orações para que seus noivos que estavam na guerra, eles voltassem são e salvo dos frontes das batalhas sangrentas da Primeira Guerra Mundial. Uma delas, que não se considerava mais religiosa e que não tinha mais vínculo com a paróquia em que a sua família frequentava regularmente na Inglaterra, enquanto o seu noivo estava no fronte de batalha, ela então, a partir daquele momento, ela trancava a porta do seu quarto. Todas as noites, antes de dormir, ela se dirigia a Deus em oração com as seguintes palavras. Ela dizia o seguinte: Deus, eu não tenho mais te procurado nem na igreja, nem nas minhas orações, mas eu sei que você existe. Se eu tenho algo de bom nesta vida, se eu tenho feito algo de bom neste mundo, então traga o meu Tom de volta para mim. Tom é o diminutivo de Thomas, que era o nome do noivo dela. Porque ela queria se casar. Ela não queria ficar desamparada. E ela recorre a Deus, dizendo: se eu fiz algo de bom nesta vida, por estas coisas boas que eu fiz nesta vida, eu tenho feito muita coisa ruim, mas eu também fiz algumas coisas boas. Por esta razão, traga o meu Tom de volta. Preserve a vida dele, não deixe que ele morra. Traga ele de volta para mim. Esta oração aqui ela é muito diferente da oração aqui do salmista. Perceba, meus irmãos, que a oração dessa moça foi totalmente incrédula. Ela evoca os seus esforços e as suas obras para que Deus a responda, para que Deus atenda o pedido dela, para que ela tenha segurança. Muitos, sejam religiosos ou não, fazem as suas orações da mesma forma que esta jovem. Oram sem confiança verdadeira, oram sem a fé salvadora, sem a devoção ao único e verdadeiro Deus. Porque, meus irmãos, aqueles que realmente confiam em Deus, não diz simplesmente Deus, mas eles dizem intimamente o nosso Deus. Nossas orações não vão mudar os planos de Deus. E o salmista deixa isso aqui claro, quando ele diz nas tribulações. O Senhor é socorro, bem presente, nas tribulações. Mas, mesmo sabendo que os planos de Deus não mudam, mas através da oração, dos meios de graça, nós seremos confortados por Deus em saber que Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa certeza e a segurança da nossa salvação em Cristo. Esse é o ponto principal aqui. A certeza da nossa salvação em Cristo. Um crente em suas orações, mesmo até em seu leito de enfermidade, ele vai poder dizer com serenidade e convicção no seu coração: o nosso Deus é refúgio e fortaleza. Por isso, eu não vou temer os tremores da terra, que é o que ele diz no versos 2 e 3. Eu não vou temer os terremotos, mesmo que todos se voltem contra mim. A linguagem dos versos 2 e 3 é essa aqui no contraste. Mesmo que tudo se volte contra mim, mesmo que venham todos contra mim por causa da minha confiança em Deus, porque eles odeiam a Deus. Eles venham como um terremoto e maremotos, como tsunamis dos mares. Não temerei os abalos sísmicos, não temerei a grandeza e a força de qualquer enfermidade que atente contra a minha vida. É isso que o salmista, então, ele nos chama a atenção aqui nessa primeira parte, sobre a confiança plena no Senhor. A confiança plena no Senhor, meus irmãos, tem como base o fato de que Deus,
Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Não é a cidade de Jerusalém. O salmista olha para Jerusalém, vê as muralhas. E ele diz, não foram essas muralhas que nos salvaram dos assírios. Quem nos salvou, quem é a nossa verdadeira muralha e proteção, é o nosso Deus. É essa a sua segurança? É nisso que você deposita toda a confiança e devoção? Seja o que tiver para acontecer comigo e com você, que o Senhor nos abençoe. Amém.